Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto Python para Todos. Meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo, eu sou seu professor nessa nossa jornada maravilhosa. E agora, então, nós vamos dar início à nossa aula 24 do módulo 17, falando sobre Grid Layout. Então, essencialmente, o que a gente tinha falado na aula passada era sobre o Flex Layout. Vai aparecer um card aqui em cima para a aula passada, se você não viu. E se você chegou de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo fortemente você começar do início nessa playlist, porque tem muita coisa que a gente já explicou que vai ser utilizada. Então, vai aparecer um outro card aqui para o início, tá bom? Bacana. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a codificar aqui, colocar aqui nosso código para poder fazer o grid layout. O grid layout, essencialmente, é como se fosse uma tabela, mas não é tabela, tá? Tabela tem uma tagzinha para table, inclusive era uma das opções que a gente tinha antigamente para organizar o layout de uma página, mas não é uma tabela, é como se fosse, tá? E na verdade é mais fácil de lidar com o grid layout. O layout é criado através do grid layout, é mais interessante, é mais fácil de ser visualizado, modificado, enfim, do que tabela. A tabela ela é muito rígida, rigorosa e não dá para fazer certas coisas que dá para fazer com o grid layout. O que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, é que existem livros sobre grid layout, sobre flow layout, mas eu vou apenas fazer uma pincelada, falar aqui uma breve citação que faça sentido, né, para o nosso trabalho aqui e para mostrar para vocês que existe, olha, existe essa possibilidade de organização dos elementos. Mas como não vai ser algo central para o desenvolvimento nosso, né? Não vai ser algo, olha, eu vou precisar disso para poder fazer o simulador, né? Então, mas por que você está falando? Eu estou falando porque em um dado momento você pode achar necessário modificar o código e usar isso que eu estou falando aqui. Agora, para o que eu desenvolvi, eu não vou usar, mas existe. Então você tem que saber por quê. Ah, mas por que você não usou o grid e o flow layout? Por que você fez de outra forma? Né? Então, ó, o grid e o flow layout funciona desse jeito. Então, por isso que eu não usei, né? Mas a gente está cobrindo isso aqui porque eventualmente ele pode ser útil em algumas situações mais para frente. Não no horizonte dessa playlist, mas pode ser mais interessante para outras playlists futuras, tá? Muito bem. Aqui então a gente vai botar um grid, pessoal, container, tá? Grid container. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa importante, pessoal, é que para a gente construir o grid layout, a gente vai precisar, da mesma forma como a gente fez para o Flow, a gente vai precisar de duas classes novas: o grid container e o grid item, tá? Essas duas classes. Legal. Aí agora eu vou botar um display inline grid. Isso aqui, pessoal, que significa esse display aqui? O que ele faz? O display ele tem um duplo papel, tá? Ele torna um elemento um grid container, né? Ou seja, capaz de ter um grid item. E quando eu coloco esse inline grid, é que eu vou poder estabelecer o próximo parâmetro que eu vou colocar ali. É um parâmetro que vai determinar o tamanho das colunas. Então, esse vai ser esse aqui, ó, grid template columns. E aí, nesse caso, eu vou estabelecer qual é o número de colunas e o tamanho que elas vão ocupar na tela. Então, eu vou botar um repeat. O que é esse repeat, pessoal? Eu poderia ter escrito assim, ó. Eu poderia ter escrito um FR. Vamos botar assim, um FR, tá? Então, o que teria? Teria uma coluna que é uma fração do todo, né? Então, repara que são três frações para a tela inteira. Então, vão ter três colunas. Tá legal? Depois eu vou botar de um outro jeito usando repeat ali. A gente muda, tá? Lembrando que o código, pessoal, que eu estou escrevendo aqui, tá na descrição do vídeo. Tem uma série de materiais livres, gratuitos, que são colocados na descrição do vídeo. Legal? Vamos lá. Background color, padding, 10 pixels. Então, esse padding aqui, pessoal, ele dá um espaçamento, tá? Depois a gente vai mostrar qual é a influência dele na hora de fazer os desenhos, né? Mas ele vai dar o espaçamento entre os elementos, tá? Depois a gente vai brincar com esse parâmetro também, tá, pessoal? Não se preocupem. Então, o column gap,
que é o espaço entre as colunas, e o row gap, tá? Então o padding ele dá o espaçamento entre os elementos e a borda da região, né, que contém todos os elementos. O column gap é o espaçamento entre as colunas. O row gap é o espaçamento entre as linhas. Depois a gente vai brincar com isso tudo, tá? Aqui eu vou botar, pessoal, o grid item. Então o grid item, o que que a gente faz? O tamanho dele, pessoal, primeiro vamos botar a cor, né? Background color. Então a cor de fundo que eu vou escolher é Steel Blue. A cor é branca, então a cor usada para escrever um texto vai ser branca. A borda do elemento, né? Eu vou estabelecer aqui que a espessura é 4 pixels, ela vai ser sólida, então não vai ser tracejada nem pontilhada. E aqui, ao invés de dar um nome de cor, eu poderia usar, pessoal, RGB, então grau de vermelho. Se eu botar 0, é grau 0 de vermelho, grau 0 de verde, green, né? E grau 0 de azul. Agora, se eu botar A, isso aqui eu posso botar um terceiro parâmetro que é o nível de opacidade da borda. Então é 0,8, tá? Ou seja, o máximo seria 1, tá quase máximo. O Fill Opacity é relativo à cor de preenchimento, o Background Color. E aqui eu vou botar que é uma cor de preenchimento 0,1, certo? Legal. Ou seja, o 0 seria 0 opacidade, né? Totalmente transparente, e 1 máxima opacidade. O border radius. Então a borda desse elemento, ele vai ter uma curvatura. Essa curvatura é o border radius, que eu vou botar 15 pixels, tá? Para os 4 cantos da borda, tá? Você poderia especificar para cada canto um nível diferente de curvatura. A gente já viu aí em vídeos anteriores essa questão. O padding vai ser o espaçamento entre elementos. Quer dizer, a gente vai brincar com ele, tá? Aqui. Não é tão óbvio assim. O font size é 30 pixels. E o text align é center. Pronto. Então isso aqui a gente construiu as classes. Agora vem a parte legal, que é a gente vai usar as classes. Tá? Então tem o body. Ah, ok. Eu poderia botar um head, né, pessoal? Que seria o style dentro do head. Então vamos lá. É, certo. Então aqui eu venho, pá, pá, pá. Vamos botar aqui, ó, head. E aí, olha só que bacana, people. Eu vou fazer o seguinte agora. Body, div. Aí eu vou chamar a classe que eu construí ali em cima, que eu defini ali em cima, grid container. Então, todo mundo que estiver dentro desse div aqui, pessoal, vai estar sob o efeito do grid container, né? Vai ter que obedecer às especificações que são dadas por esse grid container. E dentro desse div tem um outro div que vai estar sob o efeito de outra classe, né? O estilo vai ser de outra classe, que é o grid item. Então, para a gente ver o que, que acontece, eu vou botar aqui um texto, estou escrevendo um texto, poderia ser uma imagem, poderia ser vários tipos de elemento. Ok, né? Eu coloquei só esse. E eu vou botar mais outros aqui. Poderia ser um texto, poderia ser um monte de coisa legal, bacana aqui, tá? Vamos fazer aqui. Agora eu vou copiar isso aqui, vai ficar mais rápido. É porque eu queria fazer antes de começar a fazer os testes, eu queria botar um número significativo de opções aqui. Então, deixa eu dar um zoom menos, pessoal, para a gente ter uma visão geral agora do programa que foi feito, né? Então, olha só, ficou um pouquinho grande o código, né? Vamos ver se ele vai mostrar. Mostrou. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, é que é, como é que é dado o tamanho disso aqui, pessoal? Esse tamanho, ele vem com o padding que a gente está dando. Então, em função do padding, eu faço todo o dimensionamento de cada elemento. E aí o que acontece? Você tem o dimensionamento da fonte. Então, se você alterar a fonte aqui, por exemplo, eu vou botar agora uma fonte 10 ao invés de 30, tá? Olha só como é que vai ficar, ó. Tá vendo? A fonte não afeta. Então, eu posso botar aqui o tamanho que for na fonte, não vai mudar nada, tá?
Então, o font size, claro, vai afetar a legibilidade do negócio. Agora, o border radius é só curvatura, não vai afetar. Fill opacity, vamos botar uma aqui, ó. Aqui é a borda, né? Então, é impacto na borda. Vocês veem que não muda muita coisa no fill opacity ali, né? Enfim. Ok, então vamos ver o seguinte: o que vai afetar aqui o tamanho desse elemento, pessoal? O padding. Se eu chegar aqui e botar 20, por exemplo, vou botar 20, hein? Olha só, era a distância entre o texto, né? O texto interno, o elemento interno e a borda. Eu caiu de 20 para 50. Esse espaçamento reduziu e reduziu o elemento também. Isso aqui afeta o tamanho do elemento. E afetando o tamanho do elemento, afeta os demais, as demais, o tamanho total que você precisa para exibir tudo. Então veja o seguinte, como eu já defini aqui, ó, column gap, eu vou botar um column gap maior, ó. Vou botar 20, por exemplo. Deixa eu botar 20 ali para vocês verem. Eu acho que não deu para ver bem, né, pessoal? Deixa eu ver, ó. Então tava antes ali 10, antes era 10, né? Foi para 20. Deixa eu botar 50, que aí vai ficar mais fácil de enxergar, ó. Ó, tá vendo? Então, ao aumentar o espaçamento, aumentou aumentou o espaço total necessário para desenhar todo mundo. Tá vendo? Mas você vê que aqui é o espaço de coluna, né? Entre as colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, né? Legal. Aí eu poderia ter feito. Esse é o column gap. Ah, mas e se você mudar o row gap? Vai mudar. Só tem o gap entre as linhas, né? Linha 1, linha 2. É esse gap aqui que você vai alterar, tá? Não precisa mudar. Mas se quiser, você muda aí no seu código. Lembrando que na descrição do vídeo tem o código que você pode copiar e colar e fazer seus testes também. Agora, esse padding aqui, pessoal, é a distância entre esse elemento e aí entre esse elemento e a borda interna do grid container. Então, se eu chegar aqui e falar assim, cara, eu quero botar 50 pixels, né? Olha só como é que vai ficar. Ó, aumentou o padding. Ah, lembrando que também o padding, pessoal, se eu não me engano, exatamente. Vocês veem que ele vai para o lado e vai para cima também, né? O padding. É a distância da borda para o elemento, tá, pessoal? Então aqui, ó, vou voltar lá para o 10. Aqui estava no 15 também, né? 15. E aqui, pessoal, eu vou fazer a última modificação que é significativamente importante, que é realmente importante, na verdade, para a gente fazer os desenvolvimentos futuros. Que ao invés de ficar escrevendo isso aqui várias vezes, eu posso botar um repeat. E aí, o que eu vou repetir? 3 vezes, né? Eu ponho o número de repetições que eu faço. Que comando que eu estou repetindo, pessoal? Eu estou repetindo o comando 1FR, tá? Então, ao invés de escrever 1FR, 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 3 vezes 1FR, eu venho, ponho um repeat e ele faz aqui bonitinho, fica legal, tá? Então, com isso, pessoal, claro, o grid container, ele não é só ficar fazendo esses desenhos assim, isso aqui é para mostrar que ele é bidimensional, ele tem tanto linha quanto coluna que você pode utilizar, tá? E no fim das contas, o que é interessante nele é que você poderia botar, por exemplo, esses dois elementos poderiam ser um elemento só, aqui poderia ser um elemento só, ele é bastante versátil, dá para fazer muita coisa legal com ele, mas eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, tem vários livros que mostram o que fazer com grid e flow container, tá? É bastante coisa. E combinar os dois também. Bom, para a próxima aula, o que a gente vai falar então, pessoal? A gente vai falar ali como é que eu posso pegar e tornar uma variável, né? O número de colunas. Como é que eu torno o número de colunas e linhas uma variável? Então, vou passar para um programa Python. O programa Python vai usar essa informação para gerar um grid layout de acordo com o valor contido no número de linhas e colunas que são variáveis de um programa Python. Vai ficar bem bacana. Não perca, então. Bom, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado, pessoal, e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!